Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, na novela A Dona, Rodrigo mata Frederico. José Miguel pensa que foi Valentina a culpada e promete vingança. Alonso vai à fazenda e reencontra Valentina. E mais, José Miguel descobre que Marcélia Oliveira inventou a Valentina que eles têm um filho para separá-los. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, clique no botão de gostei para ficar atualizado de tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá! Segunda-feira, 27 de fevereiro. Valentina conta a Gabriela que terminou com José Miguel para sempre. José Miguel está sentado perto da lagoa e sofre por Valentina ter o deixado. Gabriela pergunta a Valentina se é verdade que José Miguel é o pai do filho de Marcélia. Valentina diz que não falou com José Miguel sobre isso e nem pretende falar com ele. Gabriela aconselha a amiga a falar com José Miguel, mas ela está com muita raiva e ameaça Gabi, caso se meta nisso. Ernesto diz a Alonso que ele é obrigado a pagar a Valentina tudo que a deve. Alonso diz que não tem dinheiro nesse momento. Ernesto diz que terá que processá-lo por isso. Alonso diz que se Valentina continuar se empenhando em metê-lo na cadeia, não poderá pagar nada, mas se Ernesto não processá-lo, pode cobrir suas dívidas pagando a prazo. Isabel vê a fazenda dos Montesinos para ver Ivana e pede a Leonor que chame a filha. Leonor diz a Isabel que se Ivana decidiu morar em sua casa, foi por própria vontade. Ivana vê a mãe ali e diz que não quer ir embora com ela, pois onde está se sente bem. Isabel fica triste com o desprezo de Ivana, por preferir Leonor do que ela, e vai embora. Ivana chora. Bruxa Leonor pede a Ivana que se arrume, pois José Miguel já está quase chegando. Sabino encontra Isabel aos prantos. Isabel diz que Leonor roubou sua filha. Valentina se preocupa pela tia ter ido à fazenda Montesinos, pois a cobra Leonor pode maltratar ela. Isabel diz a Sabino que não pode fazer nada para impedir Leonor de ficar com sua filha, e agora Leonor está tirando dela. Sabino pede a Isabel que não chore e dê tempo a Ivana. Sandra pega todos os ursos de pelúcia que Horácia deu e dá para Abigail. Ela diz que Horácio é passado e Felipe agora é seu presente. Horácio pergunta a Felipe o que houve entre ele e Ivana. Felipe diz que por um tempo esteve apaixonado por Ivana, mas ela nunca o amou. Ele alerta Horácio que não se pode confiar em Ivana. José Miguel diz a Leonor que terminou com Valentina, mas não sabe o que aconteceu para chegar a esse ponto. Ivana e Leonor comemoram pelo plano ter dado certo. Benita diz a Valentina que Isabel chegou com muita dor de cabeça e Ivana se portou muito agressiva com ela. Valentina se preocupa com a tia e se põe à disposição em ajudá-la no que precisar. Isabel diz a Valentina que a atitude dela lembra outra Valentina que viu crescer na capital, porque a Valentina da fazenda é bem diferente. Rodrigo se lembra quando Valentina rejeitou José Miguel e pegou no braço dele e se sente feliz. Ivana pergunta a José Miguel o que aconteceu para ele e Valentina terminarem. José Miguel diz que não sabe e Valentina se tornou outra novamente. Cobra Ivana diz que sua prima não está bem e queria dizer há muito tempo, e ela está louca, demente, desde que foi abandonada por Alonso. Palhaço imbecil, Ivana faz a cabeça de José Miguel contra Valentina. Leonor vai à fazenda de Valentina para conversarem. Falsa e cretina, Leonor pergunta a Valentina o que está acontecendo entre ela e seu filho para terem terminado. Valentina diz que o compromisso deles acabou. Ela diz à bruxa Leonor que deve estar contente, pois agora Ivana tem um caminho livre para conquistar o filho dela. Leonor é dissimulada e falsa com Valentina. José Miguel pergunta a Jesus como vai na escola. Jesus diz que nada bem, e Gabriela já não irá ajudá-lo, pois não terá mais escola na fazenda dos caracóis, e Valentina fechou, porque nenhum dos pais dos filhos dali deixava eles ir à escola. Valentina diz a Leonor que eles vão pagar caro por terem enganado, e vai processá-los. Leonor ameaça denunciá-la caso faça isso. Rodrigo, imbecil, vai até a divisão entre a fazenda dos caracóis e Montesinos, e decide quebrar a cerca que separa o gado. Valentina procura por Rodrigo no estábulo. Sabino conta a Frederico o sofrimento que Isabel passou por não ter conseguido levar Ivana. Frederico fica furioso com Leonor. Isabel se lamenta para Padre Ventura, dizendo ter sido uma mãe má,
por Ivana renegar. João diz a Sabino que o gado passou para a fazenda dos caracóis e a cerca quebrou outra vez. José Miguel vai até a cabana que Valentina queimou. Ele se lembra dos momentos felizes, maravilhosos que passou com ela na cabana. Valentina vê que José Miguel está na cabana e fica aparentemente triste. Leonor diz a Henriqueta que seu filho já não irá se casar com Valentina. Jesus conta a José Miguel que a cerca quebrou e as vacas passaram para a fazenda de Valentina. Henriqueta fica chocada pelo casamento de Valentina e José ter sido cancelado. Leonor conta que não sabe o motivo. Gabriela diz sozinha que Valentina não poderá ser feliz, deixando o caminho livre para Ivana conquistar José Miguel. Ivana escolhe uma roupa atrevida para se mostrar a José Miguel. Sabino e João fazem as vacas voltarem para as terras dos Montesinos. Sabino diz a José Miguel que alguém quebrou a cerca novamente. José Miguel fica furioso e acredita que foi Rodrigo, amando de Valentina. José Miguel diz que as coisas não vão ficar assim. Anoitece. Maria da Luz arruma a cama de Valentina. Ela vê uma aliança dela e coloca no seu dedo. Valentina chega ali. Maria da Luz devolve o anel a ela. Valentina pede a Maria que devolva a José Miguel aquele anel. Maria se nega e pede que Valentina faça isso pessoalmente. Frederico diz a Ivana que não gosta que ela faça mal a Isabel e que faça ela sofrer, se separando dela e falando mal dos modos dela. Ivana diz a Frederico que ele não conhece sua mãe e ela já teve outros homens, e não só ele. Frederico pede a Ivana que cale a boca e diz que ela não devia agradecer a Deus por ter uma mãe como Isabel. Valentina vai à fazenda Montesinos, se encontra com Frederico e diz que voltou a viver pelo amor de José Miguel, porque nos olhos dele viu nobreza, lealdade, bondade e honestidade, mas tudo foi uma ilusão. Ela devolve o anel a Frederico e pede que devolva a José Miguel. Ivana observa os dois. Valentina diz a Frederico que José Miguel a enganou e nunca a amou. Frederico diz que isso não é verdade. Valentina diz a Frederico que sente muito e vai embora. Ivana diz sozinha que não a convém que Valentina e José Miguel se encontrem. Rodrigo vai à cabana de Sabino à procura de um documento muito importante. Frederico chega à cabana e encontra ela toda revirada. Ele vê que Rodrigo está ali e parte para cima dele, o acusando de ter matado as vacas de seu filho. Rodrigo joga Frederico no chão e o ofende. Frederico pergunta a Rodrigo por que tem tanto ódio. Rodrigo diz a Frederico que ele tirou dele o que mais amava na vida, pois no passado esteve apaixonado por Leonor, mas ela preferiu ficar com ele por causa do dinheiro. Frederico chama Rodrigo de desgraçado e infeliz. Rodrigo diz que sabe que Leonor nunca o esqueceu e se lembrava dos beijos e carícias de um verdadeiro macho como ele. O verme infeliz maltrata Frederico e diz que por fim irá cobrar a dívida pendente que tem com ele há muitos anos. Frederico pede a Rodrigo que mate ele, pois se deixá-lo vivo, vai pagar com sangue por essa humilhação. Rodrigo diz a Frederico que esse segredo ele levará para o túmulo. Frederico se sente mal. Rodrigo espalha gasolina pela cabana. Depois ele coloca fogo e tranca o lugar, para que Frederico morra queimado. Ivana vê a cabana pegando fogo e fica chocada. Teresa grita por Frederico. Terça-feira, 28 de fevereiro. Isabel tem um sonho onde está junta de Frederico, e ambos demonstram seu amor. Ivana e Teresa vão buscar água para tentar diminuir o incêndio da cabana. Jesus vê de longe algo pegando fogo e alerta Sabino, José Miguel e João. Frederico acaba morrendo e deixa a aliança de Valentina cair no chão ao lado dele. A cabana é totalmente tomada pelo fogo. Ivana e Teresa não conseguem parar com o fogo. Teresa encontra José Miguel e diz que a cabana de Sabino está pegando fogo e o pai dele está lá dentro. José Miguel se molha com água e entra na cabana para tentar salvar o pai. Ivana se preocupa com José Miguel. José Miguel encontra o pai caído no chão e o leva para fora da cabana. Frederico consegue recuperar a consciência por um momento e diz: José Miguel, meu filho, o senhor morre. José Miguel sofre muito pela morte do seu pai. Sabino chora por perder um grande amigo. Gabriela pergunta a Valentina por que não volta para o México, pois talvez, se ela se afastar daquele lugar, pode resolver seus problemas. Valentina diz que não pode passar a vida fugindo a cada vez que um homem atrai. Alonso recebe uma ligação de Brenda, e Brenda diz para ele estar presente no dia do aniversário de Santiaguinho, para dar um pouco de alegria para ele.
Valentina diz a Gabriela que o tempo que ficou ali, na fazenda, soube amar as terras e foi a herança maior que seus pais a deixou, e por isso não vai renunciar a ela por nada. Leonor chega em casa com Henriqueta e fica chocada ao ver Sabino triste. Sabino diz que sua cabana pegou fogo e Frederico estava dentro e acabou morrendo. Leonor e Henriqueta ficam chocadas e choram. José Miguel fica ao lado do pai. Leonor chega até ele e consola o filho. Leonor pede perdão a Frederico por tudo de mal que fez a ele. Ivana, bem triste, vai até José Miguel e o abraça. Ela diz que sente muito. José Miguel diz que irá a São Pedro resolver o assunto do funeral. Sabino comunica a Benita que Frederico morreu. Benita comunica a Valentina que o pai de José Miguel faleceu. Ela fica chocada. Gabriela se surpreende. Valentina diz que há pouco tempo o viu e ainda falou com ele. Benita diz que Frederico ficou preso na cabana de Sabino e morreu queimado. Valentina chora. José Miguel vai à igreja e pede a Padre Ventura que se encarregue de fazer o funeral do seu pai. Valentina e Benita vão ao quarto de Isabel. Benita dá triste notícia à senhora da morte de Frederico. Isabel chora e sofre com a morte de seu amado. Benita consola. Isabel diz que pressentia tudo isso e por isso ele queria se despedir dela. Benita fica triste pelo sofrimento de Isabel, mas acha que não seria conveniente ela ir no velório, já que Leonor pode ser grossa com ela. Isabel não consegue dormir e passa a noite chorando. Valentina vai à fazenda dos Montezinos. Safada e se achando a dona da casa, Ivana pergunta a Valentina como se atreve a aparecer ali. Valentina quer falar com José Miguel. Ivana diz que ele não está e foi a São Pedro resolver o negócio do funeral e seria melhor ela ir embora dali. Valentina diz que precisa vê-lo para apoiá-lo nesse momento tão triste. Ivana diz que ela não tem nada o que fazer naquela casa e pede que ela saia. José Miguel chega ali e pede a Valentina que vá embora, por favor, pelo que mais ama, e respeite sua dor. Os dois choram. Ivana diz a José Miguel que ele pode contar com ela para tudo o que quiser. Valentina chora por ter sido desprezada por José Miguel. Sabino e João chegam com um caixão para o funeral. Valentina sofre. Henriqueta chega em casa e fica furiosa ao ver Felipe com Sandra. Ela pede que ele saia. Henriqueta comunica a todos que Frederico morreu. Moisés sofre por perder um amigo. Sandra consola o pai. Valentina chega em casa e diz a Gabi que foi ver José Miguel para dar os pêsames a ele, mas ele a expulsou. Gabriela diz a Valentina que isso já era esperado disso acontecer, já que ela mandou José Miguel para o inferno antes de explicar a situação por terem terminado. No dia seguinte, acontece o velório de Frederico na fazenda Montezinos. Todos estão tristes e prestam condolências a José Miguel, nesse momento tão trágico da vida dele. Felipe diz a Horácio que, infelizmente, ontem à noite, o pai de José Miguel faleceu. Horácio agradece por avisá-lo. José Miguel pede a Leonor que não demore muito, pois falta pouco para levarem Frederico, para fazerem um sepultamento. Leonor diz a José Miguel que brigava com Frederico, mas apesar de tudo, ele foi seu marido e nunca deixou de amá-lo. José Miguel diz à mãe que acredita nela e pede que não diga mais nada. Leonor diz que apesar de ter muitos erros, irá sentir muita falta de Frederico. José Miguel consola a mãe. Em pensamento, Ivana diz: Frederico teve uma morte horrorosa, mas me alegro que já não está aqui. Assim poderei consolar José Miguel por sua ausência. Vou aproveitar cada minuto para deixá-lo mais e mais apaixonado por mim. José Miguel volta à sala. Ivana se aproxima dele e diz que sente muito. Isabel chega à fazenda Montezinos para se despedir de Frederico. Ivana não gosta nada ao ver a mãe ali. Leonor chega até lá e, furiosa, diz a Isabel que, nem estando morto, ela deixa em paz o seu marido. José Miguel pede à mãe que fique tranquila e não age assim. Leonor expulsa Isabel da fazenda. Dona Isabel vai embora. Ivana vai atrás dela e diz que achou bem feito os insultos de Leonor para com ela, e ainda a repreende por ter vindo até a fazenda atrapalhar seus planos com José Miguel. Gabriela diz a Benita que não conseguiu dormir depois da notícia de ontem à noite. Benita conta a Gabriela que Isabel e Frederico se conheceram há muitos anos e se apaixonaram à primeira vista, mas o único problema é que ele já estava casado com Leonor e por isso não ficaram juntos, mas depois de muitos anos se reencontraram e o amor deles seguia vivo, só que Leonor descobriu disso tudo. Valentina vai até o lago e se lembra de momentos felizes com José Miguel e de quando a expulsou da fazenda. Valentina fica bem triste
entra no lago para se banhar e sofre. Todos se despedem para sempre de Frederico, e o caixão é levado ao cemitério, e ele é enterrado. Todos choram. Isabel assiste ao enterro de longe e diz: "Adeus, Frederico." Quarta-feira, 1º de março. Benita vai ao quarto de Isabel, mas não a encontra. Ela vê um bilhete onde Isabel diz que foi ao enterro de Frederico. Filadélfio diz a Rodrigo que foi levado Dona Isabel à fazenda Montesinos para o velório de Frederico. Falso e cretino, Rodrigo demonstra surpresa. Filadélfio pergunta se foi ele quem provocou o incêndio. Rodrigo chama de louco e diz que não faria algo assim. Ivana pede a Leonor que descanse um pouco depois de tanta tristeza. Leonor agradece a víbora por tudo. Falso imbecil, Ivana chora e diz que mesmo não ter conhecido Frederico direito, teve um afeto por ele. Ela diz que irá voltar à fazenda dos caracóis para não incomodá-los. Leonor pede que ela não vá e fique, pois será bom para José Miguel. Valentina pergunta a João quem destruiu a cerca. João diz que ela mandou Rodrigo quebrá-la. Valentina diz que não gosta que a julguem sem ter provas, irá mandar alguém arrumá-la. José Miguel vai à cabana novamente. Sabino diz a ele que o incêndio foi provocado por alguém. Sabino encontra um anel. José Miguel vê e diz que é o anel de compromisso que deu a Valentina. Imbecil e sonso, Sabino diz a José Miguel que aquela é a prova de que Valentina queimou a cabana com o pai dele dentro. José Miguel se nega em acreditar que Valentina tenha provocado o acidente. Velho, imbecil e tonto, Sabino segue culpando Valentina por tudo. Leonor sente falta de Frederico. José Miguel pergunta a Ivana se é verdade que Valentina mandou Rodrigo envenenar o gado, pois encontrou o anel que deu a ela na cabana de Sabino, com seu pai. Valentina pergunta a Rodrigo se foi ele quem quebrou a cerca divisória que dividia as fazendas. Porco infeliz, Rodrigo nega ter feito isso. Valentina pergunta o que ele tem contra a fazenda dos Montesinos. Rodrigo diz que a única pessoa que teve problemas por lá foi José Miguel, mas aconteceu o que ele queria, que era ela se separar dele. Valentina diz a Rodrigo que ele não tem direito de se meter em sua vida privada. Rodrigo diz que mesmo não merecendo ela, já se conforma que ela não será de outro. Piranha desgraçada, Ivana diz a José Miguel que Valentina esteve ali na fazenda discutindo com Frederico, e quando foi procurar o pai dele, descobriu que estava preso na cabana que se incendiou. José Miguel acredita que foi Valentina quem matou seu pai. Ivana diz que Valentina perdeu a razão quando foi abandonada por Alonso e não é responsável pelos seus atos. Rodrigo diz a Valentina que estava desesperado para procurar uma mulher para partilhar sua vida. Valentina diz a Rodrigo que ele teve muitas mulheres de sobra e só não formou uma família com elas porque não quis. Rodrigo diz a Valentina que encontrou ela, mas sabe que não querá correspondê-lo. Valentina exige que Rodrigo não fale mais assim com ela, nem sobre esse assunto. Isabel está bem triste pelo seu grande amor ter partido dessa para melhor. Gabriela diz que dói vê-la triste. Felipe diz ao padre que se comoveu com a morte de Frederico e pensa em José Miguel. Maria da Luz leva o café para Benita. Benita está desanimada e triste por tantas tragédias estarem acontecendo nos últimos dias. Gabriela vai à loja de Horácio usar o telefone para fazer uma chamada. Horácio a convida para entrar em sua casa. Isabel vai ao cemitério levar flores para o túmulo de Frederico. Ela diz que ele sempre estará na sua mente e no seu coração. Gabriela diz a Horácio que fazia tempo que não falava com os pais e ultimamente estava insensível. Horácio fica sabendo que Valentina terminou com José Miguel. José Miguel vai à fazenda dos caracóis atrás de Valentina. Ele vai até o escritório dela e pergunta por que o anel que a deu estava na cabana queimada de Sabino, junto de seu pai. Valentina diz que esteve com Frederico e apenas conversaram normalmente. José Miguel acusa de ter queimado a cabana de Sabino com seu pai dentro. Valentina diz que não fez isso e questiona que pessoa ele acha que ela é. José Miguel diz que começa a pensar que ela é uma demente desequilibrada. José Miguel diz a Valentina que se ela for a culpada da morte de seu pai, ela irá pagar por tudo. Valentina fica assustada. Ele diz: "Maldita hora que eu te conheci, me apaixonei por você como estúpido, mas agora eu te odeio." José Miguel sai. Valentina chora.
Rodrigo encontra José Miguel na fazenda de Valentina e, hipócrita, dá os pêsames pela morte do pai dele. E ainda pede que leve suas condolências à mãezinha dele. José Miguel dá um soco na cara de Rodrigo. Valentina diz a Benita que José Miguel pensa que foi ela que provocou o incêndio onde o pai dele morreu. Bem triste, ela diz que não fez isso. Benita acredita nela e a abraça. José Miguel fala para o delegado fazer as investigações necessárias para ver se Valentina é inocente ou culpada. O delegado diz a José Miguel que está intrigado por ele acusar Valentina, já que estavam juntos, quase se casando. Ivana diz ao delegado que Valentina veio à fazenda Montesinos pouco antes do incêndio começar na cabana de Sabino e lá encontrou o anel dela. José Miguel diz a Ivana que tem a impressão que ela quer que Valentina termine presa. Ivana diz que um assassinato é algo muito sério e deve ser investigado, e seja com quem seja. Bruxa infeliz, Ivana acusa a prima de ter provocado um incêndio na cabana. José Miguel vai ver a mãe. Leonor diz que aquela casa está cheia de lembranças de Frederico, e ela pede ao filho para ir embora dali de uma vez por todas. José Miguel diz que tem muitas coisas para fazer ali, e pede à mãe que confie nele. José Miguel diz a Leonor que alguém provocou um incêndio para Frederico morrer e acha que foi Valentina. Gabriela pede a Valentina para falar com José Miguel e esclarecer a mudança de atitude com ele, para ele entender que ela não é culpada da morte do pai dele. Anoitece. Ernesto chega na fazenda e fica chocado ao saber da morte de Frederico e de como foi. Benita pede a Ernesto que vá ver Isabel para tentar tranquilizá-la. Ernesto vai para perto da amiga, prestar seus sinceros pêsames e sentimentos a ela. Ivana e Leonor se juntam à mesa para jantar. Leonor diz a Ivana que Valentina não fez isso e é inocente, pois não tem tanta maldade assim, a tirar a vida de um ser humano. Mas Rodrigo, ele sim tem. Valentina diz a Gabriela que as coisas são como são e não pode fazer mais nada, e o que mais dói é saber que José Miguel pensa que ela é uma assassina. O delegado vai à fazenda buscar Valentina. José Miguel se lembra quando ele e Valentina ficaram noivos e quando a viu com Rodrigo e ela o fez pensar que eram amantes. Valentina diz ao delegado que não é culpada da morte de Frederico, mas está à disposição a esclarecer tudo. Valentina vai para a delegacia com o delegado. Gabriela diz a Benita que Valentina foi levada pelo policial pela morte de Frederico. Benita e Maria da Luz ficam preocupadas. Rodrigo diz a Filadélfio que cedo ou tarde Valentina será sua. Filadélfio diz a Rodrigo que Valentina só tem olhos para o vizinho e ele não está à altura dela. João diz a José Miguel que Jesus viu Rodrigo rodeando a casa de Sabino. Valentina dá seu depoimento ao delegado. José Miguel se pergunta para que Rodrigo queimaria a cabana de Sabino. João diz que Sabino tinha guardado o papel do laboratório, onde dizia que as vacas tinham sido envenenadas. Valentina diz ao delegado que usará todo o seu poder para declarar sua inocência diante a José Miguel. O delegado diz a Valentina que Ivana foi a primeira que acusou do assassinato. Ivana visita Rodrigo e diz que Valentina se tornou a principal suspeita da morte de Frederico e essas horas já deve estar presa. Rodrigo critica Ivana por ter denunciado Valentina, que é da própria família dela. Ivana diz a Rodrigo que viu ele botando fogo na cabana de Sabino. A bruxa chantageia, dizendo que se ele não deixar Valentina se ferrar nisso, irá contar a verdade para a polícia. Quinta-feira, 2 de março. Valentina fica chocada pela própria prima tê-la denunciado por uma crueldade. Ernesto vai à delegacia ajudar Valentina. Ivana diz a Rodrigo que os dois têm interesses iguais e o que importa é separar Valentina de José Miguel. Rodrigo questiona a Ivana se tem tanta inveja de Valentina. Ivana diz que ama José Miguel e por ele está disposta a lutar contra tudo e todos. Rodrigo diz que ama Valentina e não deixará ela terminar seus dias na cadeia. Henriqueta diz a Felipe para deixar Sandra em paz. Felipe diz que Sandra já tem idade para decidir por si mesma. Henriqueta pede a Felipe para não procurar por Sandra na sua casa. Ernesto não entende por Valentina e José Miguel se odiarem, já que quando foi embora dali para a capital, ela estava quase se casando com ele. Valentina diz a Ernesto que queria que tudo fosse um pesadelo e que acordasse. Valentina diz a Ernesto que uma tal de Marcelo Olivares foi ali com o bebê, dizendo que José Miguel é o pai, e Padre Justino a confirmou. Ernesto diz a Valentina que isso pode ser uma farsa. Valentina diz que José Miguel a enganou e fingiu que a amava.
Ernesto defende José Miguel para Valentina. Valentina mostra a Ernesto o último talão de seu cheque, que é uma grande quantidade de dinheiro, que Leonor ia lhe pedir. Ernesto diz que José Miguel estava na capital durante esse cheque. Valentina diz que ele mandou Leonor fazer o trabalho sujo. José Miguel diz que não pode acreditar que Valentina seja uma assassina, mas muitas coisas a acusam. Horácio diz a José Miguel que sempre teve a impressão que Valentina não estava bem. José Miguel agradece ao amigo por ter vindo vê-lo. Horácio apoia José Miguel em tudo. Felipe diz a Amparo que Henriqueta o proibiu de visitar Sandra e quer evitar problemas com Sandra e a mãe dela. Felipe liga para Sandra e Henriqueta acaba atendendo o telefone e, ao saber que é ele, desliga. Sandra está aguardando Felipe, pensando que ele vai chegar. Horácio pergunta a Ivana se já mora ali. Ela diz que sim. Horácio diz que ela vai estar mais perto de José Miguel. Ivana diz a Horácio que ele sabe perfeitamente o que ela sente por José Miguel e está decidida a conquistá-lo. Horácio pergunta a Ivana se ela vai oferecer o mesmo que deu a ele. Ivana diz que sim, e vai ser isso e mais. Horácio chama Ivana de descarada. Leonor vê a briga dos dois e dá boa noite a Horácio para ele ir embora dali. Leonor diz a Ivana que se realmente quer conquistar seu filho, que faça e logo. Ernesto diz a todos que Valentina declarou e o delegado se convenceu de sua inocência. Valentina diz a Isabel que José Miguel acha que o incêndio onde Frederico morreu foi provocado por ela. Isabel fica chocada e pergunta a Valentina se não é a causadora dessa tragédia. Chateada por sua tia pensar que ela é uma assassina, Valentina sai e deixa ela sem resposta. Benita pede a Isabel que não duvide da inocência de sua menina. Rodrigo fica furioso ao saber que Valentina foi levada para a cadeia. Filadélfio diz que Valentina apenas declarou e logo já foi solta. Rodrigo pede a Filadélfio que o avise sempre que ocorrer algo com Valentina. Durante a noite, José Miguel não consegue dormir e acorda e resolve sair. Valentina também não consegue dormir e sai. Rodrigo vê sua patroa saindo de camisola e a segue. José Miguel vai até sua cabana, que Valentina queimou, e sofre chorando. Valentina chega até o local a cavalo e olha José Miguel de longe. Rodrigo chega até Valentina e diz que veio protegê-la. Valentina não gosta nada por ele ter a seguido. José Miguel vê Valentina com Rodrigo e fica decepcionado. Valentina diz a Rodrigo que o paga para ser capataz de sua fazenda e não seu guarda-costas. Sandra diz ao pai que ainda está esperando por Felipe. Moisés diz a Sandra que se ela e Felipe se amam, Henriqueta não conseguirá separá-los. Felipe pensa em Sandra, diz que não conseguiu tirar Ivana completamente de seu coração, mas sente algo por ela, que pode ser amor. Ivana vai atrás de José Miguel e pergunta como se sente depois de tantas tragédias que aconteceu. Ela diz que faria qualquer coisa para ele não se sentir mal. A bruxa tenta seduzi-lo, mas ele resiste à tentação. Ivana entra no seu quarto. José Miguel pensa e decide ir ao quarto de Ivana para fazer amor com ela. Ivana tira a roupa. José Miguel fica parado na porta do quarto de Ivana e em pensamento diz: seria tão fácil eu aceitar o que Ivana me oferece? Ivana em pensamento diz: José Miguel teria que ser de pedra para resistir ficar comigo. José Miguel está a ponto de abrir a porta do quarto de Ivana. Valentina pensa na conversa que teve com o padre Justino sobre Marcélia, que supostamente teve um filho de José Miguel. José Miguel resiste e não aceita fazer amor com Ivana e vai embora. A cretina safada fica chateada. No dia seguinte, José Miguel vai ao banco conseguir dinheiro para pagar as mensalidades da hipoteca da casa. Moisés diz a José Miguel que a hipoteca já foi quitada e está paga por Leonor. José Miguel fica surpreso. Moisés diz a José Miguel que Leonor conseguiu esse dinheiro pedindo a Valentina. Isabel vai ao quarto de Valentina e pede desculpas por ter duvidado dela. Valentina pede que ela não se preocupe com isso. Isabel diz à sobrinha que mesmo que ela tenha mudado, não acredita que ela seja capaz de tirar a vida de uma pessoa e pede desculpas novamente. Valentina se culpa e acha que fez algo muito ruim para estar vivendo esse terrível pesadelo. Isabel abraça e consola Valentina. José Miguel fica furioso por Leonor ter pedido dinheiro a Valentina sem ele saber. José pede um empréstimo para pagar Valentina. Moisés diz que não pode ajudá-lo, infelizmente. Leonor reconhece que com a morte de Frederico teve algumas vantagens e pretende fazer de tudo
para ele e José Miguel regressarem ao México. E para isso, vai usar a filha de sua pior inimiga, Ivana. Valentina e Rodrigo cavalgam pela fazenda. Rodrigo diz a Valentina que ela faz muita falta na empacotadora, pois ajudava todos nos negócios. Valentina pede a Rodrigo que contrate gente para derrubar a casa que construiu, que seria a escolinha. Rodrigo pede que ela deixe a construção, pois será útil. Valentina não quer ter mais lembranças de José Miguel e pede que Rodrigo obedeça suas ordens. Gabriela vai à fazenda Montesinos e diz a Teresa que mesmo que a escola da fazenda de Valentina não esteja funcionando, está disposta a ajudar os filhos dela. Ivana se acha dona da casa na frente de Gabriela. Isabel diz a Ernesto que é difícil se manter tranquila com a morte de Frederico e o abandono de Ivana, que foi para os braços de Leonor. Ernesto fica surpreso. José Miguel questiona Leonor porque pediu dinheiro emprestado a Valentina. Leonor diz que sabe o que faz. José Miguel diz à mãe que Valentina era sua noiva e ela não devia ter feito isso. Leonor diz que queria ajudá-lo pelo seu desespero e isso já não importa. José Miguel diz a Leonor que não queria dever nada a Valentina e agora irá entregar as escrituras da Casa do México para ela. Leonor pede que ele não faça isso. Sandra vai ao centro de saúde procurando por Felipe. Amparo diz que ele saiu para uma emergência. Felipe diz a Moisés que a Henriqueta exigiu que ele deixasse Sandra em paz e por isso não a viu ontem à noite. Moisés diz a Felipe que vai resolver esse assunto de uma vez por todas. Santiago pede a Brenda que fale com seu pai para ir no seu aniversário. Brenda liga para Alonso e diz que Santiaguinho está o esperando para partir o bolo. Alonso pede a Brenda que parabenize o filho e diga que irá dar um presente para ele logo logo. Brenda pede que ele venha para Santiaguinho conhecer, ou pelo menos o parabenize por telefone. Valentina e Rodrigo chegam à fazenda e encontram José Miguel. José Miguel pede para falar com Valentina a sós e diga a Rodrigo para sair dali. Valentina pede a Rodrigo que a ajude a descer do cavalo. Nesse momento, ela faz isso apenas para fazer ciúmes em José Miguel e ainda sorri quando está saindo do cavalo ao lado de Rodrigo. Santiaguinho diz ao pai que estava esperando para partir seu bolo. Alonso diz ao filho que tem uma reunião de trabalho e deseja que ele passe um aniversário muito feliz e logo irá dar um presente para ele. Santiaguinho diz ao pai que agora se sente igual aos outros meninos porque sabe que tem o pai. José Miguel diz a Valentina que veio falar com ela sobre o dinheiro que sua mãe pediu emprestado. Valentina diz que ele mesmo mandou a mãe pedir e sabe do jogo dele. José Miguel pede que ela pense no que quiser, pois está ali para pagar tudo que a deve. Ele deixa as escrituras da Casa do México como garantia que irá pagá-la. Valentina diz que essa casa deve estar aos pedaços igual sua fazenda. José Miguel pede que ela não menospreze a fazenda Montesinos, pois é lá onde tem a lagoa, que o gado dela bebe água sempre lá. Ele ameaça ela e diz que se o gado dela entrar na sua fazenda novamente, irá matar todos. Valentina diz que está cansada de suas acusações. José Miguel pede que ela não finja inocência, porque já não acredita nela, e de hoje em diante será olho por olho e dente por dente. Leonor diz a Ivana que desapareceu as escrituras de sua Casa do México. José Miguel e Valentina quase se beijam. Valentina pede que ele não volte a ameaçá-la. Miguel vai embora. Valentina chora. Rodrigo vai atrás dela e diz que veio ter certeza se ela não corria perigo. Valentina pede que ele saia. Ernesto diz a Valentina que os documentos para o processo contra Alonso já está decidido. Ernesto diz a Valentina que Alonso não nega em pagá-la, mas quer que seja a prazo. Valentina pede que meta ele na cadeia, pois quer ele na ruína. Moisés pergunta a Sandra se prefere morar com a mãe ou ir com ele para outro lugar. João se nega que seus filhos sejam ajudados pela professora Gabriela, pois ela é amiga de Valentina. José Miguel aceita que Gabriela venha à sua fazenda dar aulas para Jesus e Terezinha. Moisés diz a Sandra que a Henriqueta está decidida a impedir o noivado dela com Felipe e propõe que vão embora da casa. Sandra aceita ir com o pai. Henriqueta fica chocada. José Miguel se lembra quando viu Valentina se agarrando a Rodrigo. Ivana chega atrás de José e começa a fazer massagem nele. José Miguel diz que sua mãe fez muito mal em pedir dinheiro emprestado para Valentina. Ivana diz que tudo isso é um pretexto e ele está incomodado porque Valentina terminou com ele. Ivana diz que tem muitas mulheres que podem fazer a vida dele mais agradável. José diz que continua amando Valentina. Ivana diz que sua prima sempre esteve apaixonada por Alonso e o que teve com José foi só diversão e não amor.
Ivana envenena José Miguel contra Valentina. José Miguel diz que já basta e sai. Ivana sorri. Maria da Luz diz a Valentina que um senhor está procurando lá fora. Valentina diz que não quer ver ninguém. Alonso chega e diz: nem mesmo a mim, Valentina? Valentina fica chocada com a visita de seu ex-noivo. Sexta-feira, 3 de março. Valentina pergunta a Alonso o que procura ali. Alonso diz que já que ela negava aceitar suas chamadas, decidiu vir pessoalmente para vê-la. Valentina diz que não quer falar com ele e pede que ele saia. Alonso diz a Valentina que entende que ela esteja com raiva dele, mas tudo tem uma explicação. Ele diz que ela irá entender quando ele dizer os motivos poderosos que o obrigaram a não chegar na igreja no dia do casamento. Valentina diz que o que ela fez não tem perdão. Alonso diz a Valentina que não queria que ela guardasse ressentimento dele. Valentina diz que sente pena dele. Alonso não acredita e acha que ela ainda o ama. Infeliz e covarde, Alonso pega Valentina e a beija à força. José Miguel diz sozinho que é provável que o que Ivana disse seja verdade, e talvez Valentina tenha o enganado, e enquanto ficava com ele, pensava em outro. Valentina dá 2 tapas bem merecidos na cara do nojento do Alonso e questiona se está satisfeito. Ela pede que ele vá embora dali, pois não se interessa por suas explicações. Valentina diz a Alonso que se não pagar o dinheiro que a deve, irá para a cadeia. Alonso diz que não se importa em ir para a cadeia, contanto que consiga o perdão dela. Valentina manda ele ir embora dali. Maria da Luz comunica a Benita que Alonso apareceu na fazenda. Sandra e Moisés se mudam para um apartamento. Gabriela dá aulas para Jesus e Terezinha. José Miguel os vê. Gabriela diz a José Miguel que tem muita pena dele, que ele e Valentina tenham terminado, e sua amiga não é culpada pelo que aconteceu com Frederico. José Miguel diz que ela causou muito mal a ele. Valentina diz a Benita que Alonso veio pedir perdão e dar uma explicação. Benita questiona se ele conseguir reconquistá-la. Valentina diz que Alonso não significa nada para ela e ficou surpresa por ele saber tanto de sua vida. Gabriela abre os olhos de José Miguel e diz que uma mulher chamada Marcela Oliveira visitou Valentina com o bebê nos braços e assegurou que era filho dele. E o pior de tudo é que Valentina confirmou que não era mentira, pois falou com o padre Justino. José Miguel fica surpreso. Alonso aluga um apartamento em São Pedro, o mesmo apartamento que Sandra e o pai estão morando. Maria da Luz vai à mercearia de Horácio. Timóteo pede perdão a ela por ter zombado de Valentina. Henriqueta está segura que Sandra e Moisés irão voltar para casa. Sandra conta a Padre Ventura que ela e o pai vão viver no hotel, enquanto Henriqueta não aceita seu namoro com Felipe. Sabino fica irritado por José Miguel defender tanto Valentina para os peritos. José diz que não quer culpar ninguém sem ter provas contundentes. Ivana diz a Leonor que os homens estão falando com José Miguel e Sabino no escritório. Ivana pergunta a Leonor por que não denunciou Rodrigo, já que tem tanta certeza que ele assassinou Frederico. Leonor diz que a única maneira de manter José afastado de Valentina é que ele pense que ela foi a assassina. José Miguel diz a Sabino que pode ter sido Rodrigo quem provocou o incêndio na cabana. Filadélfio entrega a Rodrigo uma intimação do detetive. Gabriela chega em casa. Valentina conta à amiga que Alonso veio vê-la na fazenda, mas não se interessa por ele. José Miguel vai ao cemitério e encontra Isabel na frente do túmulo de seu pai. José Miguel conta a Isabel que seu pai tinha um carinho muito especial por ela. Isabel disse que foi algo muito bonito e limpo. Valentina diz a Gabriela que jurou que não voltaria a amar alguém e acabou se apaixonando por José Miguel. Gabriela diz à amiga que se ela deixasse o orgulho de lado, poderia salvar o amor dela com José Miguel. Timóteo e Maria da Luz fazem as pazes, mas acabam brigando de novo, por Timóteo pensar que Valentina queimou a cabana de Sabino. Anoitece. Maria da Luz vai à casa de sua mãe visitá-la. Maria da Luz encontra uma roupa de Rodrigo com sangue. Cristina diz à filha que pensou que aquele sangue era de Lázaro e por isso guardou a roupa, já que tem certeza que Rodrigo é o assassino dele. Rodrigo vai à delegacia com Filadélfio para esclarecer o que fez no dia que a cabana de Sabino pegou fogo. Cristina diz a Maria da Luz que é melhor não acusarem Rodrigo porque não sabe se realmente é verdade. Dissimulado, Rodrigo mente em tudo o que diz ao detetive. Teresa vai à casa de Valentina. Leonor chama por Teresa na casa, mas não a encontra. Ivana diz a Leonor que um dia Rodrigo disse a José Miguel que Frederico não era pai dele. Leonor diz a Ivana para não se meter em sua vida pessoal.
Teresa diz a Valentina que não está de acordo com as fofocas da gente do povoado, pois não deixam as crianças irem à escola porque pensam que ela pode fazer mal a eles, igual a Frederico. Valentina diz que não é a culpada disso e está confusa e triste. José Miguel vai à igreja e pensa na sua amada Valentina e no seu pai Frederico. Maria da Luz e Cristina estão indo à delegacia para denunciar Rodrigo e acaba se dando de cara com o mesmo. Rodrigo pede que elas tomem cuidado por onde andam. José Miguel diz a Padre Ventura que veio à igreja ter um pouco de tranquilidade e ordenar sua mente, depois de tanta coisa que aconteceu. Valentina diz a Isabel que Alonso está economicamente afogado e pouco depois da morte de Oscar, seus negócios caíram muito. Isabel diz a Valentina que encontrou José Miguel no cemitério e falaram dela. Valentina diz que não quer falar de Alonso e nem de José Miguel, e para ela os dois são uma dupla de desgraçados que só buscavam seu dinheiro. Alonso está deitado no seu quarto e se lembra quando beijou Valentina à força e levou 2 tapas. Alonso diz: "Era lógico que queria me rejeitar. Continuou muito magoada pelo que eu fiz, mas tenho certeza que não deixou de me amar." Henriqueta espera e espera, mas Sandra e Moisés não voltam para casa. Tocam a porta e Henriqueta pensa que são Sandra e Moisés, mas a verdade é o Padre Ventura. Sandra diz a Felipe que se sentiu horrível em deixar sua mãe sozinha e deprimida. Felipe diz a Sandra que isso será bom para Henriqueta mudar de atitude com ele e o pai. Felipe declara seu amor a Sandra e ela fica feliz. Os dois se beijam. Henriqueta diz a Ventura que por culpa de Felipe sua família está destruindo em pedaços. Ventura diz a Henriqueta que Felipe é um bom moço que ama Sandra e não entende o porquê dela não aceitá-lo juntos. Padre Ventura diz a Henriqueta que ela mesma é culpada por Sandra e Moisés terem saído de casa devido às más atitudes dela. Valentina vai à praça de São Pedro andar um pouco e encontra José Miguel. José Miguel diz a Valentina que quer falar com ela e eles têm muito o que esclarecer. Valentina diz a José Miguel que é melhor não perder tempo para se machucarem mais. Eles estão a ponto de se beijar quando a praga do Alonso chega e atrapalha tudo. Valentina fica furiosa e pergunta a Alonso o que faz ali. Alonso diz que veio até São Pedro para reconquistá-la e não vai ir embora dali até conseguir. José Miguel diz que isso não será tão fácil. Valentina diz a Alonso que seu compromisso com José Miguel está acabado. Alonso diz que chegou nesse lugar no momento mais oportuno. José Miguel diz que a visita dele será curta. Alonso diz a José Miguel que para ele casar com uma mulher como Valentina não falta tamanhos. José Miguel quase agride Alonso, mas Valentina não impede. Alonso diz que ele sim quer machucá-lo e parte para cima de José Miguel. O canalha dá um soco na cara de José Miguel. José Miguel dá outro soco nele. Os dois têm uma forte briga. Valentina pede que parem. Eles continuam a briga. Valentina sai e deixa os dois brigando. Alonso quase mata José Miguel enforcado, mas Rodrigo chega até o local e pede que ele solte José Miguel, porque senão acaba com ele, ali mesmo. José Miguel fica surpreso por Rodrigo ter o salvado. Rodrigo diz a José que ninguém irá evitar o prazer dele, que ele terá, de acabar com ele, e o ameaça com a arma, mas decide ir embora, e diz que será quando ele decidir. José Miguel se tranquiliza.